Quanta gente! Maravilha, meu nome é Suzana Simões, eu sou uma das trabalhadoras da casa e esqueci o meu crachá no carro. Mas enfim, sejam bem-vindos e ao final da reunião, se quiserem conversar um pouquinho, a gente está aqui à disposição junto com os outros trabalhadores da casa que tem crachá, mas eu não estou vendo ninguém usando crachá hoje. O que aconteceu? Não tem ninguém, não tem uma pessoa sentada com crachá. A bruxa está solta. Que coisa! Então, muito bem, a gente vai começar chamando a nossa querida Maria. Nós conhecemos todos, não tem problema. Oi? Nós conhecemos todos já. E as pessoas, os 5 que chegaram hoje, e que não conhecem ninguém. Mas, enfim, mas somos todos trabalhadores, recebemos, você está certa nesse sentido. Então vamos chamar a Maria Amélia para fazer a leitura inicial. Boa noite. Bom, eu sou Maria Amélia. Nós vamos ler hoje o capítulo 172 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia do Emmanuel, feita pelo Chico Xavier. O título é Lágrimas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vocês lembram dessa passagem bíblica? É aquela que ele fala assim, Jesus fala que o meu jugo é leve, né? O meu fardo é suave e eu consolo vocês. Lembra disso? É bem conhecido. O Emmanuel vai dar uma explicação sobre essa passagem. Ninguém espalhou como Cristo na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. Vocês já viram isso também, né? Algumas pessoas que falam, não, você não pode chorar, você não pode sofrer, né? Você tem que engolir a lágrima e seguir. Olha o que ele explica para a gente. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso dos desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, mas ele convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. Já ouviram isso? Não chora que o homem não chora? Meu pai falava isso para mim. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. E os primeiros cristãos choraram nos circos do martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Sublinha aí, sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram, leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. Olha lá, vou ler de novo. As lágrimas têm origens específicas diferentes. Quando a lágrima nasce da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. Serve para desabafar, para tirar. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Eu já chorei por desespero. Todo mundo aqui já? Ou só eu?
Todo mundo, né? Aquele choro de desespero que falta o quê? Como ele falou antes. De lágrimas sem esperança. E quem é que dá esperança para a gente? Os ensinamentos de Jesus. Parabéns para todos nós que estamos aqui estudando mais um pouquinho, né? Os ensinamentos dele. Para aprender que lágrima de desespero não leva a nada. Não leva a nossa conexão com o nosso Pai. Obrigada, querida, pela reflexão inicial, e vocês vão ver que ela vai servir de introdução para o nosso tema nessas lágrimas sem esperança. Nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. A gente vai falar então um pouquinho mais disso na nossa palestra da noite de hoje, mas antes vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, Mestre amado, que alegria, Senhor, a oportunidade santa e bendita de mais uma vez podermos nos reunir em Teu nome, Senhor Jesus, buscando ao fim de mais um dia de vida na terra as bênçãos e as dádivas do Teu Evangelho de amor. Vem, Senhor, estar conosco na noite de hoje. Envolve-nos a todos carinhosamente no Seu afeto e na Sua ternura e permite que as vibrações, que as palavras, que os Teus ensinamentos possam servir de alimento para as nossas almas sequiosas de amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, o nosso tema de hoje, apesar do aparente caos, ainda há esperança. Foi um tema que nós desenvolvemos coisa de mais ou menos 1 mês e meio atrás, a pedido de alguns amigos de Boston, onde nós tivemos a oportunidade de estar recentemente participando de um seminário e proferindo uma das palestras, que foi essa. E quando nós começamos a pensar sobre o tema, foi logo em torno das enchentes do Texas e depois o massacre de Las Vegas e também o próprio furacão aqui na Flórida, não é? E o nível de destruição que a gente estava lidando aí bem recentemente, ainda ontem. Então, pensando nesses dias que passaram, mas também pensando na Terra como um todo, né? Muitas vezes, eu não sei vocês, mas se a gente lê o jornal, ou olha o noticiário, tem dias que a gente se pega assim um pouco desesperançado do mundo, desesperançado da humanidade e às vezes desesperançados de nós mesmos. E eu tenho uma prática de quando eu vou fazer uma palestra, eu tenho uma estante na minha casa e eu paro na frente da estante por alguns minutos e passo os olhos assim nos livros e pego 3, sem pensar muito assim, isso aqui eu acho, talvez, sabe? E aí eu me sento e abro e vou lá no prefácio, vejo os títulos dos capítulos e acho que eu vou achar alguma coisa. Às vezes é um livro que eu nem li ainda. Mas eu fiz isso e olhei os livros e achei, não está aqui o que eu quero. Onde eu vou encontrar da doutrina os subsídios que possam, nos dias de hoje, me dar um pouco de esperança. E me ocorreu que o lugar mais seguro seria no estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo.
Então eu literalmente reli o Evangelho. Reli o Evangelho com os olhos de quem busca encontrar nele a esperança. E foi interessante, porque eu já estudei o Evangelho muitas vezes. Mas em relendo o Evangelho e procurando encontrar nele a esperança, o meu olho, a minha leitura teve um novo olhar. Então o que nós vamos fazer hoje é dividir com vocês algumas pérolas do Evangelho que nos ajudam a transitar pela escuridão do mundo e pela nossa própria escuridão, com lágrimas, mas sem perder a esperança, não é? Porque temos como base o Evangelho de Jesus a nos sustentar. Então a gente chora, mas sem nunca perder a esperança em dias melhores, tanto para nós como para a humanidade. E a gente vai começar, antes de entrar no Evangelho, trazendo a figura do Nick, que muitos conhecem na internet. Ele tem vários inspirational talks, né? E há um TED Talk que eu traduzi uma parte e eu vou ler para vocês, que é isso que ele estava fazendo aí. Então, ele diz assim: eu sei que há 1 bilhão de pessoas passando fome hoje. Eu sei que 1 milhão de pessoas cometem suicídio, uma a cada 40 segundos. Eu sei que hoje existem 120 milhões de escravos, e eu mesmo conheci escravas sexuais, como também vi o topo da pirâmide com relação aos negócios. Eu me encontrei com bilionários, com banqueiros e também com órfãos. Estamos todos à procura de esperança. A esperança você não pode ter simplesmente porque nasce com ela. Não, nós nascemos com dor e vivemos através de tempos difíceis. Meus pais sempre me ensinaram que, embora não soubéssemos por que eu nasci assim, que nós tínhamos uma escolha: ficar com raiva pelo que nós não tínhamos ou sermos gratos pelo que tínhamos. O poder dessa escolha foi a primeira coisa que eu tive que superar e decidir por mim mesmo. E aí ele fala assim: por que será que o agricultor colocaria o arado no solo durante a primavera se ele não pudesse ter a visão da colheita ao fim do verão? É possível vermos a colheita antes mesmo dela acontecer? A resposta é sim. Nós fazemos isso através da fé. Frase-chave: a fé é a habilidade de vermos as coisas que ainda não existem. E é assim que as coisas existem. E aí, enquanto passa o TED Talk, passa a imagem de um edifício, de um hotel enorme sendo construído. Então ele diz: como que esse hotel chegou até aqui? Se chegou até aqui, é porque alguém o viu enquanto a propriedade estava desocupada. É possível ver o hotel quando ele não está ali? Sim, é possível. Se alguém não pode vê-lo quando ele não está ali, ele nunca estará. É possível ver as coisas que ainda não existem. Sonhe grande, encontre a sua paz e abra janelas onde existem paredes. Então isso é um pedacinho, né, da fala dele. E nós sabemos que hoje, dentro da doutrina, nós estamos passando por um período de transição, por um período de transformações, de mudanças, que vão nos levar a uma posição melhor enquanto humanidade. Mas não há crescimento sem que haja crise, sem que haja dúvidas, sem que haja questionamentos, sem que haja muitas vezes luta interna e dor.
Então a Terra passa por uma grande crise, uma crise física, o planeta passa por uma crise física, buscando a sua estabilidade geológica, na medida em que o homem também passa por uma grande crise, a crise moral, buscando a sua estabilidade de espírito mortal na construção dos valores que Jesus veio nos ensinar. E diante dessas crises, hoje nós presenciamos muito descaso. Quando a gente vê, é como se a vida humana tivesse ficado muito barata. Então a gente já nem se sensibiliza mais com as perdas, muitas vezes, não é? E não é só das vítimas, muitas vezes a gente não se sensibiliza porque aquele que mata, aquele que destrói também é uma vida perdida, de certa forma, não é? E esses são indivíduos que muitas vezes são profundamente doentes e se tornam invisíveis à sociedade que não os vê, que não os cuida e que muitas vezes, nessa indiferença pela dor do outro, acaba gerando essas grandes tragédias humanas, digamos assim. Mas como Nick, nós não somos impotentes diante dessa realidade. Como ele, nós temos duas grandes armas na nossa mão, nós espíritas principalmente. Nós temos a capacidade de escolher como nós vamos viver cada dia da nossa vida. A gente pode escolher viver lamentando aquilo que a gente não tem, ou a gente pode viver num estado de gratidão pelo muito que nós temos. A gente pode viver escolhendo o ressentimento e a mágoa, ou a gente pode viver escolhendo a trajetória, o processo do perdão. Há uma semana atrás, um companheiro da casa, trabalhador, me procurou em particular e disse para mim: ele tem uma história de traição na vida dele, que ele ficou profundamente machucado, profundamente ofendido, e há 1 ano ele trabalha nesse sentimento. E ele disse para mim: eu essa semana estava fazendo sei lá o que, decidi procurar a minha ex-mulher e o atual companheiro dela. E fui até a casa dela, sentei na frente dos dois e disse: eu tô aqui para dizer para vocês que eu perdoo vocês. Ele falou para mim: eu não consigo nem te dizer o que isso significou para mim, como a minha alma tá leve, como a minha vida se modificou. Então ele escolheu a trajetória do perdão, porque o perdão é uma trajetória. E há 1 ano trabalha, e a gente se alegra de ver que não a casa, mas o espiritismo, a doutrina proporcionam a todos nós essas ferramentas poderosas para que o único milagre verdadeiro que existe na vida possa acontecer, que é o milagre da nossa transformação, da nossa superação. Então a gente pode escolher o ressentimento ou pode escolher nos livrarmos das algemas, do peso que os ressentimentos representam, do câncer que o ressentimento representa na nossa vida, para alçar voos mais altos. A gente pode escolher entre o ódio e o amor. Mas nós também temos uma outra arma muito poderosa, que é a arma da visão. Nós, espíritas, temos a capacidade de ver aquilo que está além da matéria. Nós temos a capacidade de entender as leis de Deus de forma que muitos não entendem, nos dando uma visão, nos dando um sentido mais profundo da vida, que vai nos trazer a esperança. Então, nós vamos falar um pouquinho
do que a doutrina nos oferece, né? Voltando à imagem do agricultor e voltando à frase-chave que ele coloca ali. A fé é a habilidade de vermos as coisas que ainda não existem. Então, quando a gente fala de uma dor, mas a nossa fé nos diz, nos dá certeza, porque a gente consegue ver o que ainda não existe, mas estar por vir, de que as coisas vão melhorar. Então, quando a gente entra no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, a fé transporta montanhas, nós aprendemos exatamente que a esperança é filha dileta da fé. Então, os Espíritos nos apresentam uma trindade, que é fé, esperança e caridade. Então, a esperança nasce do sentimento profundo da fé, mas ninguém nasce com fé, né? A fé não é uma coisa... A fé a gente desenvolve, a fé a gente adquire através do estudo, sim, mas acima de tudo, através das experiências da vida, das muitas dores, dos muitos desafios, mas também muitas vezes da nossa habilidade de perceber com a nossa intuição a presença de Deus a cuidar de nós em todos os momentos. Então, no capítulo 19, a gente vai estudar um pouquinho o Evangelho. E aqui a gente tem um grupo de Evangelho, vai começar outro agora em janeiro. E muitas vezes a gente estuda as obras de Kardec e o estudo acaba ficando assim um pouco frio às vezes, um pouco, sei lá, muito cognitivo, mas a gente, como é que ele se encaixa na nossa vida? Qual o sentido do Evangelho na nossa vida? Então, olha só, diz lá: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de alguma coisa, a certeza de se atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite ao homem ver em pensamento a meta que quer alcançar e os meios de se chegar até lá, de sorte que aquele que possui fé caminha com absoluta segurança. Então, a fé dá uma espécie de lucidez que permite ao homem ver em pensamento exatamente o que ele falou, né? Será que você consegue ver a colheita, né? Para você botar aquela semente ali com fé, porque você sabe que ela vai vir. Então, a fé permite que nós vejamos em pensamento a meta e os meios de nós chegarmos até lá, de tal forma que a gente tem segurança para caminhar na vida. A fé sincera é verdadeira e calma. Então, os nossos níveis de ansiedade falam da nossa falta de fé. Cada um que avalie o seu. Porque o homem que tem certeza absoluta da presença de Deus como piloto da nossa existência, não tem. Não tem. Claro que uma ansiedade natural, a gente está dentro de um corpo que tem adrenalina, que tem... É normal. É normal. Mas há níveis de ansiedades que muitas vezes são patológicos, que muitas vezes afetam a nossa capacidade de viver com um pouco mais de equilíbrio. Então, a fé, ela dá essa segurança, dá calma, dá paciência para nós sabermos esperar. Por quê? Porque diz o Evangelho, ela tem o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. O que é que a doutrina espírita nos permite compreender? Nos permite compreender, por exemplo, a lei de Deus. Não na sua totalidade, mas no relativo que a gente consegue entender. Então a gente entende, por exemplo, que Deus é amor.
A gente aprende, está lá no Livro dos Espíritos, que Deus cuida de cada um de nós. Como? Ele criou leis perfeitas, que agem na nossa vida de tal forma, que cada vez que nós nos afastamos dele, do Pai, a lei, o universo, vai criar situações de reabilitação para as nossas almas, porque a única coisa que Deus quer é que nós regressemos ao seu seio. Então, todas as leis de Deus conspiram não para o nosso sofrimento, mas para o nosso crescimento e para a nossa reabilitação. Então, se nós entendemos, se a fé está baseada na inteligência, no raciocínio, na compreensão, ela vai nos dar essa certeza de que nós vamos alcançar a meta final, que é a felicidade, que é a paz que nós buscamos. Quando nós mergulhamos um pouquinho mais no Evangelho segundo o Espiritismo, eu descobri que tem muitas passagens que podem nos falar de fé e de esperança. E eu selecionei alguma delas. Uma delas é: meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do Pai. E um pouquinho sobre a lei de destruição e a lei de progresso. Então, a gente vai começar com o capítulo 2, da continuidade, agora com o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E aí, nesse capítulo, os espíritos falam da vida futura. E eles dizem assim, que o conceito da vida futura é a base do ensinamento de Jesus. Jesus apresenta o conceito da vida futura em todas as circunstâncias do seu apostolado, como meta a que se destina a humanidade. Agora prestem atenção. E como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na Terra, a vida futura. Objeto das principais preocupações do homem na Terra. Agora eu pergunto a vocês, pensa no dia de hoje. Quantas vezes no dia de hoje vocês pensaram na vida futura? Bom, tudo bem. Não é bem assim que a coisa funciona. Veja bem, não é que a gente vai parar e pensar a cada 5 minutos, o objeto principal da minha encarnação e do meu dia de hoje é a vida futura. Mas, nós que aqui estamos estudando, compromissados com o nosso crescimento e com a nossa iluminação, nós nos preocupamos com a vida futura, porque onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, na nossa família, a gente não busca viver os princípios que a gente abraça? A gente busca. Quando a gente está no nosso trabalho, vocês buscam ser aquela pessoa que é uma pessoa positiva, que ajuda os outros, que serve, né? Quando você está em casa, você é aquela pessoa que num conflito de família chama todo mundo para perdoar, é um agente pacificador, busca ser, nem sempre, nem todos, mas a gente já tem isso na nossa consciência. Então, essa doutrina, primeiro a gente entra nela, e depois devagarinho ela vai entrando dentro da gente, tomando posse do nosso ser. De tal forma que cada minuto da nossa vida é vivido com a consciência da vida futura. Viu? Provei a vocês que vocês estavam errados, porque todo mundo fez assim. Não. Muito bem. No item 5, os espíritos trazem uma passagem muito interessante, chamada O Ponto de Vista. E lá, a gente lê o Evangelho muitas vezes, às vezes passa assim por algumas frases sem dar muita atenção a elas.
os espíritos dizem o seguinte: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porquê. Para quem se coloca em pensamento, de novo, em pensamento, na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação em um país ingrato. Uau! Então, quando nós colocamos a nossa mente naquilo que é real, naquilo que é duradouro, naquilo que é essencial, que é a vida do espírito, tudo que a gente vive aqui na Terra fica relativo, porque nós sabemos de duração curta, nós sabemos que vai passar, e é como se nós estivéssemos dentro de uma viagem passando momentaneamente por um país ingrato. Assim definem os espíritos. Isso não quer dizer que, porque eles vão relativizar, quando a gente se coloca em pensamento na vida futura, tudo que a gente vive na Terra fica relativo. Isso não quer dizer que a gente, dessa forma, procura desvalorizar a dor de ninguém. Não é? A dor que a gente sente é legítima. É legítima. E muitas vezes é imensurável. É imensurável. E a gente não está menosprezando a dor das criaturas, porque a dor das criaturas é imensa. É imensa. Às vezes eu escuto histórias que eu não sei como é que as pessoas levantam no dia seguinte para ir trabalhar. Eu realmente não sei. Então, não é para tirar, para esvaziar essa dor, mas é para dizer para a gente que mesmo no meio dessa dor imensa, a gente tem na doutrina e na fé, que sabe, sempre o recurso de buscar olhar a vida sob a perspectiva da imortalidade para termos mais forças para lidar com o momento presente. Repetindo muitas vezes para nós mesmos: isso também vai passar, porque tudo passa, porque tudo passa. Então, ele diz: sabendo que estamos em um lugar temporário e não definitivo, o homem encara as preocupações dessa vida com um pouco mais de indiferença, relativamente falando, resultando daí uma calma de espírito que abranda as suas amarguras. E ele continua falando do ponto de vista, dizendo para a gente o seguinte: olha, quando o homem analisa a vida sob o ponto de vista da matéria, e a gente se coloca assim no centro, né? Nós somos o centro da vida. Então, tudo assume proporções enormes. Ele dá uma analogia bem interessante. Se nós estivermos dentro de uma cidade, imagina uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, você olha assim à sua volta, tudo é enorme. Tudo é enorme. Os prédios, os monumentos, né? Mas se você sobe numa montanha, tudo fica ridiculamente pequeno. Então é esse o exercício da fé. O exercício da fé dá a gente um break, porque permite que a gente se eleve na montanha da confiança, subindo o monte do Evangelho, para olhar para a vida de cima, e ter forças para continuar a viver dentro da grande cidade onde nós temporariamente nos encontramos. Então, essa ideia da vida futura é uma ideia importante. Ela também nos fala de que essa existência, que parece para a gente ser tudo, porque quando a gente mergulha na carne,
A carne é tão densa que ela nos convence de que isso aqui é o meio e o fim. Mas não é. Então a vida na Terra deixa de ser essa vida tão importante para se tornar um elo pequenino no encadeamento de muitas vidas que obedecem à lei de Deus e que levam o homem ao equilíbrio. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Toda vez que eu estudo esse capítulo, eu falo, mas esse capítulo é chato. Por quê? Para que eu vou ficar lendo sobre muitas moradas? O que isso vai me ajudar a viver melhor aqui, saber que tem vida aí, sei lá como é que essa vida é. Mas olha, uma leitura cautelosa do capítulo nos ajuda a entender muitas coisas. Por exemplo, e vejam bem que Kardec escreveu isso em 1800, podia estar escrevendo hoje, porque ele escreve assim, começa assim o capítulo. Que muitos se admiram que haja na Terra tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e tanta enfermidade. A gente se admira, a gente fica chocado, não é? Às vezes fala, isso aqui parece um zoológico, um hospício, não? E dessa observação a gente conclui de que realmente não há esperança para a humanidade está perdida e a humanidade é uma coisa muito triste. Só que os espíritos dizem que mais uma vez essa nossa conclusão é resultado da nossa miopia espiritual. Por quê? O que a gente chama de humanidade? Nós aqui encarnados na Terra, quando eu penso em humanidade, eu digo a vocês, eu penso em todos nós aqui encarnados e penso também nos espíritos desencarnados que estão ligados ao nosso planeta. 3 vezes maior o número de desencarnados do que o número de encarnados. Bastante gente. Dá para dizer que é a humanidade. Só que os espíritos dizem que a humanidade são todos os espíritos, todas as inteligências que habitam o universo, os muitos planetas, as muitas galáxias. Essa é a humanidade. Então, eles trazem uma outra analogia. Digamos que a gente vai visitar um país onde nós nunca tivemos. E aí a gente fala assim, não, mas eu quero começar a minha viagem fazendo um trabalho humanitário. Então, antes de eu começar a ir ver os museus e os lugares bonitos, eu quero passar pelo sanatório da cidade, quero passar pela prisão da cidade, e quero passar pelo hospital da cidade. Aí você começa, passa 3 dias, um dia em cada um desses lugares. Aí acontece alguma coisa e você tem que cortar a sua viagem. Naquele 3º dia você precisa retornar para o seu país de origem. Quando você chega no seu país de origem, as pessoas perguntam, e como foi? Como é que é aquele país? Aí você vai dizer assim, pô, é terrível. Só tem doido, doente e desequilibrado. Porque foi só isso que você viu. Então, não quero chocar ninguém, somos nós, não é? A Terra é um planeta para gente doidinha, para gente doente e para gente desequilibrada. Mas ela não reflete a humanidade, ela não reflete a cidade, ela reflete uma região que alberga espíritos com necessidades específicas, que somos nós. E aí, mais adiante, ele vai dizer assim, olha, na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos uma pena, o homem também deixará a Terra para muitos mais felizes quando estiver curado do que? Das suas enfermidades morais. Então, a esperança para todos nós. A esperança para todos nós. Aí ele fala assim, ainda nesse capítulo que eu não gosto, mas agora eu gosto mais, depois que estudei. Ele diz assim, a Terra nos oferece
um dos tipos de mundos expiatórios. Então, há muitos mundos expiatórios no universo, de expiação, de provas, que é caracterizado pelo quê? Pela prevalência do sofrimento, pela prevalência do desamor sobre o amor. E aí ele diz assim, entre todos os mundos de prova e expiação que existem no universo, há um caráter, uma característica comum a todos os espíritos que habitam este tipo de planeta. Que característica é essa? A característica é: servem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Somos nós. Espíritos rebeldes à lei de Deus. A gente reza o Pai Nosso dizendo: seja feita, Senhor, a tua vontade amanhã, porque hoje eu preciso que seja a minha. Dá para esperar um pouquinho? Vamos negociar, Papai do Céu, né? A gente quer negociar com Deus, que é a justiça e o amor supremo, né? Só que aqui a gente negocia, mas com Deus não tem negócio. Não tem negócio, porque Ele está comprometido com a nossa melhora. Então, Ele não negocia, certo? Então, por isso a gente vive essa sensação de caos. E os espíritos dizem assim: esses espíritos, nós outros, temos que lutar ao mesmo tempo com o quê? Com a perversidade dos homens e com a inclemência na natureza. Que é o que a gente vive todo dia. A perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Muito bem. Aí a gente vai entrar um pouquinho na parte da consolação, porque nem tudo está perdido, e a gente sai daqui com esperança. Então, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei, há um parágrafo que diz assim: são chegados os tempos em que as ideias morais hão de se desenvolver para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas que seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos, de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Então, olha só, ele está falando do progresso das ideias. O progresso é lei de Deus. A gente está indo para frente. Agora, para que as ideias de progresso se implementem na sociedade, não basta uma pessoa chegar e dizer: vamos fazer assim. É preciso que haja luta, é preciso que haja discussão, é preciso que haja debate, é preciso que haja conflito. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas despertem. Para quê? Para a necessidade de pensar, para a necessidade de processar a realidade. Não? Então, mais adiante, agora, saindo um pouquinho do Evangelho e indo para o Livro dos Espíritos, o que a gente aprende lá? A gente não vai ficar perpetuamente na ignorância. Os Espíritos dizem, isso é muito bacana, as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, e depois irrompem subitamente, fazendo desabar o edifício do passado que deixou de se harmonizar com as necessidades novas e as novas aspirações. Então, entender como o progresso se efetua nos dá esperança. Nos dá esperança. Eu fiquei recentemente profundamente desesperançada com a eleição do presidente americano. E esse statement não é um statement político em si, mas me pareceu que nós estávamos fazendo um U-turn
com relação ao progresso das ideias de liberdade, de igualdade, não é? Só que a gente, voltando ao Livro dos Espíritos e estudando o que ele fala aqui, as ideias se infiltram pouco a pouco. Elas são tão rasas na sociedade que basta um presidente entrar e fazer leis, para o outro presidente entrar e desfazer todas as leis. Então é preciso, na verdade, um trabalho de gerações, de pessoas que pensem, de situações absurdas que aconteçam, porque sem o absurdo, o americano não vai votar. Talvez é preciso que o mundo caia, para que ele saia de casa e vá à urna expressar as suas ideias. Então há uma acomodação social. Então, às vezes, as revoluções são necessárias, os contrastes, para que as pessoas se conscientizem, para que as pessoas olhem além do próprio umbigo. É preciso que elas estejam afetadas nos seus interesses pessoais. A hora que começar a doer no próprio bolso, ou nos itens que fazem parte dos seus interesses do dia a dia, aí sim elas vão se mexer. Porque a gente só se mexe quando a dor chega para incomodar as nossas vidas. Então, esse é o progresso. Então, todos os homens que tomam poder são instrumentos do progresso. Estão ajudando na maturidade das ideias até o dia em que, depois de germinarem durante séculos, elas irrompem subitamente, fazendo desabar o edifício do passado, que já não mais se harmoniza com as necessidades de uma nova geração de espíritos com novas ideias. Gente, esse espiritismo, que beleza de reflexão, que beleza, quanta coisa dentro da codificação kardeciana. Às vezes a gente sai por aí buscando as novidades e se esquece da maravilha que é o trabalho de Kardec quando a gente mergulha dentro dele e reflete sobre o que ele quer dizer. Muito bem. Então, voltando ao início da nossa palestra, agora, a gente então vai percebendo, não é? Que não existe um caos. Na verdade, existe uma ordem que nos escapa à percepção, né? Existe todo um plano que na nossa miopia a gente não percebe. E a gente volta ao pensamento inicial. Por que o agricultor colocaria o arado no solo durante a primavera se ele não pudesse ter a visão da colheita quando o verão chegasse ao fim? Então, a esperança é filha dileta da fé. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente mergulha nos ensinamentos, mais a gente tem a capacidade de chorar sem perder o nosso chão. É diferente. Aquele que chora com desespero e sem perspectiva, daquele que chora na escuridão sem nunca perder a capacidade de olhar para cima e, ainda que distante, enxergar a luz. É muito diferente. É muito diferente. E é dessa capacidade que a gente está falando. Bom, a palestra original terminava aqui. Aí eu fiz essa palestra há algum tempo atrás. Primeiro fiz aqui em inglês. Já tem acho que uns 2 meses. E fiz no domingo. E aí a minha companheira está sempre aqui comigo. E ela é uma boa crítica das minhas palestras. Porque todo mundo fala assim, adorei sua palestra. Aí eu pergunto para ela, você gostou? Ela fala, não. Aí eu falei, gostou? Mas por que você não gostou? Aí ela falou, não gostei porque essa ideia de vida futura não me dá esperança em nada. Eu quero saber aqui hoje, eu vou ter esperança como? Aqui na Terra. Ela é muito assim, dessa forma. Aí eu falei, tá bom, deixa eu repensar aqui o final da palestra.
Então, esse final da palestra é dedicado a ela. Então, a gente vai trazer para vocês a figura desse homem. Então, o que a gente viu até agora? Né? A gente viu até agora que a fé é filha a esperança é filha da fé. E a gente falou até então das leis de Deus. Ou seja, um entendimento de Deus fora de nós. Mas é preciso ir além disso, é preciso também sentir Deus em nós. Para que a gente não perca a esperança na nossa própria humanidade, na nossa própria beleza, no ser divino que nós somos, na luz que nós somos em essência. Porque quando nós temos a esperança em nós mesmos, quando nós conseguimos não perder a esperança em nós mesmos, aumenta a nossa capacidade de ter esperança no outro. Porque quanto mais nós somos Deus, mais nós conseguimos ver também no outro a presença de Deus. Eu entrei no avião para ir para Boston e estava já muitas horas no aeroporto, um pouco entediada, peguei meu telefone, comecei a olhar lá no Facebook, aí passei por um episódio da Ellen DeGeneres, onde foi gravado no dia após o massacre de Las Vegas. E ela começou o show dizendo: eu me recuso a perder a esperança na humanidade. E depois de ontem eu me sinto muito triste, mas eu voltei nos muitos episódios do meu show e busquei as muitas pessoas, os muitos heróis anônimos que vêm ao meu show, que são pessoas que falam do potencial e da bondade desta humanidade. Então ela mostra vários episódios de pessoas como uma garçonete que um dia trabalhando viu chegando 2 firefighters, né, cansados, provavelmente depois de um longo dia de trabalho. E ela, mobilizada pelo cansaço deles, ela, na hora que dá a conta, ela escreve: essa conta é minha, thank you for what you do. Então, são gestos de bondade, de humanidade, não é? E a Ellen traz ela ao show, como trouxe os bombeiros e falou para ela: e hoje eu dou a você um cheque de $10 mil para pagar a sua conta, né? E assim ela fez com várias outras pessoas. E eu falei: nossa, eu fiquei super sensibilizado. Falei: nossa, que bonito. Então, é possível e é mais fácil a gente achar esse nível de bondade no mundo. Mas o que acontece quando a gente olha para um homem como esse? Um assassino, um serial killer. O nome dele é Gary Ridgway. Criminoso, calculista, assassinou cruelmente 48 mulheres jovens e foi levado a julgamento. A imprensa o caracterizou como stone face, rosto de pedra, sem reação alguma. Em momento algum, a fisionomia desse homem se modificou. Chegou um dia em que foi possibilitado aos parentes das vítimas se manifestarem. Uma mulher se levantou e disse para ele: você é um animal, eu desejo a você uma morte longa e cruel. Nenhuma reação. Levantou uma outra mulher e disse para ele: você vai para o inferno, porque é lá que você pertence. Levantou-se um homem, pai de uma das moças, e disse para ele: Mr. Ridgway, as pessoas presentes aqui o odeiam. Eu não sou uma delas. Apesar de ser extremamente difícil viver à altura daquilo que eu acredito, que é o perdão,
eu estou aqui para dizer a você que eu o perdoo. E quando esse homem falou isso para este indivíduo, sem expressão, ele pela primeira vez chorou. Ele pela primeira vez chorou. Porque a linguagem da hostilidade ele conhecia muito bem. Mas a linguagem do amor despertou o Deus que estava adormecido dentro dele. Então, para nós, trabalhadores da casa espírita, que muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, falamos com tanto carinho aos espíritos obsessores, raivosos, odientos, que eles são filhos de Deus, que eles merecem ser amados, que eles merecem ser felizes, não é? A gente às vezes não traz para os espíritos encarnados a mesma proposta de amor, a mesma proposta de amor. Então, meus queridos, Deus está em todas as criaturas e a nossa tarefa é ajudar cada um a encontrar Deus dentro de si. Porque com Deus, fora e dentro de nós, há sempre esperança para todos nós. Muita paz. Nós vamos aproveitar, vamos apagar a luz.